Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grilo na área para fazer exercícios. E dessa vez vamos fazer aqui alguns de ciências humanas. Então o que eu fiz? Eu peguei os nossos 3 simulados que nós temos aqui à disposição. Caso você queira, inclusive, você pode adquirir, o link está na descrição. Mas a gente vai resolver, né? Que algumas pessoas não podem adquirir. E também para você ver alguns exercícios diferentes. E aí eu vou abordar vários temas e você vai vendo, né? Se está indo bem ou não. E de repente, estou com dificuldade em algum tema. Volta na aula correspondente, tá? E vai lá e assiste, beleza? É assim que a gente aprende, é assim que a gente faz simulado, faz questões das provas anteriores. E esse método você tem que fazer com todas as provas desde 2017, beleza? Então, vamos começar aqui fazendo, né? A gente vai fazer aqui alguns aqui dos 3, tá? Para você ter acesso aos 3. Todos, você sabe, né? Os simulados são todos feitos exatamente como simulando uma prova, por isso que tem esse nome. Então, olha, vamos fazer aqui esse número 5, por exemplo. Vamos lá. Qual foi o principal objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bom, a gente falou, né? A gente teve uma aula, uma das últimas aulas de ciências humanas é especificamente sobre isso. E a gente fala, inclusive, né, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi feita pela ONU, lembra disso? Missão das Nações Unidas. Pois é. Então, vamos lá ver qual o principal objetivo. Ela tem alguns, mas a prova está perguntando qual é o principal. Então, vamos lá. Letra A, proteger os direitos das minorias étnicas e religiosas de todo o mundo. Letra B, estabelecer a supremacia dos direitos dos países desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos. Letra C, estabelecer os direitos e deveres dos governos em relação aos seus cidadãos. E letra D, garantir a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos lá dar um tempinho? Vamos lá. Geralmente na prova, pessoal, você tem ali duas alternativas que você exclui logo de cara, você que está estudando, e a outra você lê uma vez, você vê que realmente entre as duas só pode ser uma, né? Bom, se você assistiu a aula, você já sabe que é Ctrl+C, Ctrl+V, é cópia, né, justamente do que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas eu sei que, de repente, muitos de vocês não fizeram a aula, então eu vou explicar. Bom, a letra B, por que não pode ser? Porque ele fala, olha, estabelece a supremacia dos direitos dos países desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos. Pessoal, você acha que a ONU, a Organização das Nações Unidas, vai falar, olha, uns países têm que ter privilégio sobre a outra? Não, né? Tem que ter todos os mesmos direitos, ok? Letra C, o que não pode ser? Estabelecer os direitos e deveres dos governos em relação aos seus cidadãos. Não, né? A ONU, ela cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente para valorizar o indivíduo, não para falar, olha, o Estado é que manda no indivíduo, portanto o indivíduo ele tem que se subjugar. Não. Então não é por esse caminho, tá bom? A letra A, podia até ser, é interessante, né? Proteger os direitos das minorias étnicas e religiosas em todo o mundo. Porém, a declaração, quando ela foi criada, não foi esse o principal objetivo, mas sim garantir a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos. Ou seja, é como se tivesse uma regra básica, regra universal, que protegesse, independentemente do seu local de origem, seu local de crença, onde você nasceu, quais são as condições que você parte desse mundo, que você nasce nesse mundo, tá bom? É como se tivesse ali um padrão mínimo de igualdade ali para todos, tá? Em igualdade e dignidade, independentemente de sexo, credo, religião e assim por diante. Portanto, na questão número 5, só pode ser a letra D. Heitor, eu duvido. Tudo bem, vamos ver a nossa resposta completa. Primeiro, letra 5, vamos ver? Letra D, certinho. Garantir a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos. Gabarito bateu. E aqui a gente tem a resposta completa. Heitor, tem a resposta completa de todos os simulados? Exatamente. Então vamos lá. A resposta correta é letra D, garantir a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos. E aqui ele explica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 48 e é considerada um marco histórico na luta pelos direitos humanos. Presta atenção, hein? Seu principal objetivo é estabelecer padrões universais de direitos humanos que devem ser protegidos em todo o mundo, independentemente de raça, gênero, religião ou outra característica pessoal. A Declaração reconhece a igualdade de todos os seres humanos perante a lei e garante direitos como liberdade de pensamento, expressão, religião e associação, direitos políticos e sociais e proteção contra a discriminação e a tortura, entre outros.
Beleza, pessoal? Certinho, acertamos a questão. Então vamos avançar, tá? Então, qual que você quer fazer agora? Bom, vamos fazer na sequência. Vamos fazer a letra número 6, pode ser? Vamos lá. Qual foi o principal fator que levou à Revolução Francesa em 1788? Bom, a gente teve uma aula só sobre a Revolução Francesa, você sabe o que aconteceu em 1789. Bom, primeira coisa, né? Você tem que entender o contexto. Antes, né, da Revolução Francesa, que acontece aonde? Na França, claro, por isso o nome. Olha só, o que nós tínhamos antes no poder? Nós tínhamos o rei, tá? Que era uma figura absolutista e ele detinha o poder, né, com absoluta autoridade. Naquele contexto, vamos entender sempre o contexto que as coisas acontecem, né? Você tinha ali um momento onde a própria população ela estava realmente passando, né, muita fome, muitas necessidades, e você tinha naquela sociedade, naquela época, aquela estratificação social, ou seja, né, só para a gente entender, quem era rico geralmente fazia de tudo para se manter rico, tá? E quem era pobre não tinha como sair daquela camada ali debaixo da pirâmide. Então realmente não tinha muito como você se movimentar nas camadas sociais. E claro, né, isso causa um grande problema. Até que finalmente, né, o povo disse chega, e aí sim você teve a Revolução Francesa, teve o uso até mesmo, né, a criação, por exemplo, da Constituição. Depois, primeiro, né, foi uma Constituição ainda com a monarquia, mas depois tiraram, né, o próprio poder do rei, né, e depois até o uso das guilhotinas e tudo mais, enfim, tá? E aqui ele quer saber qual foi o principal fator que levou à Revolução Francesa. Por que ela aconteceu? Vários motivos, mas ele quer saber o principal. Então, baseado nisso, vamos ver as alternativas. Letra A insatisfação do povo com o rei e o sistema absolutista. Letra B, o descontentamento da burguesia com a nobreza. Letra C, a crise econômica e financeira do Estado francês. E letra D, o surgimento de ideias socialistas e comunistas, né? Bom, pessoal, baseado nisso tudo, o que vocês sugerem, tá? O que é? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Beleza. Ó, duas delas a gente pode excluir, tá? O descontentamento da burguesia com a nobreza. Não, pessoal, você não tinha uma classe que detinha um poder financeiro que estava insatisfeito com quem comandava, que seria a letra B, tá? Então, vamos excluir. E a letra D também a gente vai excluir, porque está misturando aqui socialismo e comunismo. Não, ainda não, né? Isso só vai vir depois, né? Isso só mais para frente aí, depois, inclusive, Guerra Fria. Então, não vamos misturar os tempos e as nacionalidades, tá? Então, letra B e letra D, você que está estudando já exclui. Heitor, fica entre A e a C, o que você acha? Volta sempre na pergunta quando você tiver essa dúvida, tá? E ele fala, qual foi o principal fator? Principal fator, tá? Realmente, a letra A, ele diz que o povo estava insatisfeito com o rei e com o sistema absolutista. Mas, ó, pensa na visão do povo, né? Qual que é a primeira coisa, né, que eles tinham como a necessidade? Era a crise econômica. O pessoal não tinha dinheiro, não tinha comida, tá? E a própria crise do Estado, ou seja, não tinha como reverter aquele processo, né? Se de repente desse para reverter aquele processo mas o sistema do rei se fosse ser mantido, o povo provavelmente aceitaria, tá? Então você tem que pensar nisso, né? A insatisfação com o rei e com o sistema absolutista foi uma consequência da crise econômica que teve naquele momento, e não o contrário, tá? Então cuidado, reflete, se pensa no lugar da pessoa que você consegue chegar a essa alternativa, tá bom? Portanto, no meu modo de ver, na questão número 6, a gente vai ficar com a melhor resposta de todas, que é a letra C, a crise econômica e financeira do Estado francês. Vamos ver se acertei. Vamos aqui na 6, no nosso gabarito. Olha só, a letra C, tá? A crise econômica e financeira do Estado francês. Bacana. Vamos agora ver a nossa explicação. A resposta correta é a letra C, a crise econômica e financeira do Estado francês. A Revolução Francesa foi motivada por uma série de fatores, mas a crise econômica e financeira do Estado francês foi um dos principais. A França enfrentava uma grande dívida pública e altos impostos que pesavam, principalmente sobre os camponeses e a classe média. Além disso, a má administração financeira do Estado, incluindo gastos excessivos com a corte, a principal da guerra de independência dos Estados Unidos, contribuiu para a crise financeira, beleza? Olha só que bacana, né?
a gente conseguiu resolver. Então vamos fazer mais uma, o que vocês acham? Beleza? Olha, a número 7 aqui, olha, fala sobre desenvolvimento sustentável, né? Qual é o principal objetivo do desenvolvimento sustentável? Sem ler as alternativas, vamos refletir um pouquinho. Então, o que é um desenvolvimento sustentável? É quando a gente quer sim utilizar os recursos naturais atuais, tá bom? A gente vai retirar, por exemplo, o minério ali da natureza, vai desmatar ali a árvore, beleza, não tem problema. Desde que a gente não esgote os recursos que estão ali, então a gente não vai devastar tudo, só algumas coisas dentro de uma certa controle, tá bom? E também preservando para gerações futuras. Não pode faltar para a geração futura. Senão a gente está, né, nós seres humanos como espécie, a gente está se prejudicando, tá? Só pensando no lucro. Não dá. A gente tem que ter ali o equilíbrio. Isso é o desenvolvimento sustentável. Ok? Então vamos ver qual é o principal objetivo do desenvolvimento sustentável e vamos ler as 4 alternativas. Letra A, garantir o crescimento econômico a qualquer custo. Opa, exatamente o oposto do que a gente falou, né? Então vamos excluir a letra A? Beleza. Só temos 3. Letra B, proteger o meio ambiente sem considerar a economia. Não, pessoal, é interessante sim preservar o meio ambiente, mas as questões econômicas atuais também não podem ser excluídas, porque é a realidade que a gente vive. Tá? Então o desenvolvimento sustentável vai pensar em todos esses fatores. E também, não é só no meio ambiente, mas também na questão econômica. Beleza? Então por isso a B também não pode ser, né? Então ficamos entre duas. Letra C, promover a igualdade social sem preocupação com o meio ambiente. Não vou preocupar só com as pessoas que estão ali na natureza ou na sociedade, mas vamos preocupar também, né, com o próprio ambiente, com a fauna, com a flora que ali está. A gente não pode excluir isso. Então, letra C também não pode ser. Só sobrou a D. Vamos torcer para a gente ter acertado, né? Vamos ver. Buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Olha que bonita essa resposta, né? Então a letra D é a nossa, essa é a definição inclusive de desenvolvimento sustentável, tá? Buscar um equilíbrio nesse tripé entre desenvolvimento econômico, social e ambiental. Beleza? É o tripé econômico, social e ambiental, esse equilíbrio, isso é desenvolvimento sustentável, letra D. Vamos ver se a gente acertou. Letra D, número 7, buscar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e ambiental. Vamos ver a nossa explicação? Tem que ser assim que a gente estuda, pessoal. O principal objetivo do desenvolvimento sustentável é D, buscar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e ambiental. O desenvolvimento sustentável é um conceito que surgiu na década de 80 para promover o desenvolvimento econômico e social, ao mesmo tempo que protege o meio ambiente e recursos naturais para gerações futuras. Olha, exatamente como a gente conversou, hein? O objetivo é encontrar o equilíbrio entre esses 3 pilares, de modo que o desenvolvimento atual não comprometa as necessidades e oportunidades de gerações futuras. Assim, o desenvolvimento sustentável não busca garantir o crescimento econômico a qualquer custo, nem proteger o meio ambiente sem considerar a economia. Ele reconhece a importância da economia e do crescimento econômico para o bem-estar social, mas procura fazê-lo de maneira responsável e sustentável, considerando as necessidades das pessoas e também do nosso planeta. Bacana, legal, tá bom? Resolvido, pessoal. Ó, a gente também tem mais 2 simulados. A gente ainda tem um tempinho. Eu vou tentar fazer mais algumas. Pode ser? Pelo menos uma, pelo menos 2. Vamos ver o que você acha. Então eu vou agora pular para o simulado 2 para você ver que é tudo a mesma pegada, tá? Então vamos aqui fazer, por exemplo, uma questão sobre Guerra Fria, né? Número 12. O que foi a Guerra Fria? Então, só para a gente contextualizar, né? A gente viu que a Guerra Fria foi um momento depois, ali da Segunda Guerra Mundial, tá? Um pouquinho depois, onde você teve, né, 2 superpotências que comandavam politicamente e economicamente o mundo. Você tinha de um lado quem? Estados Unidos, beleza. Com uma visão mais capitalista, que depois a gente conversou, explicou melhor nas aulas como é que funciona essa visão. E do outro lado, Heitor, do outro lado você tinha a União Soviética, tá? Que tinha uma visão mais socialista. Tranquilo? Por que Guerra Fria? Porque naquele momento, né, os 2 países ainda não tinham se enfrentado militarmente. E até esse vídeo ainda não, tá? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas até esse vídeo eles ainda não se enfrentaram, tá bom? Então, o que é essa Guerra Fria, né? Foi exatamente isso, e agora a gente tem que buscar uma alternativa que vai lidar ali melhor ali com tudo isso. Vamos lá, letra A.
Uma guerra travada entre Estados Unidos e União Soviética na década de 50? Não, acabei de falar que eles não se enfrentaram naquela época, tá? Apesar do ano aqui, olha, você vê a pegadinha, né? Colocou aqui o ano ali próximo e tal, beleza, você fica ali na dúvida. Não, não teve guerra entre os dois. Tá? Por isso, fria, porque não teve um conflito direto. B, conflito militar que envolveu vários países. Esquece, não teve conflito militar entre os dois, tá? Letra C, um período de tensão política e militar entre Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Sim, inclusive a questão das armas nucleares e tudo mais. Essa alternativa ficou bem interessante, mas vamos continuar. Letra D. Uma aliança militar formada pelos Estados Unidos e seus aliados na Europa. Olha, essa aqui é a pegadinha, tá? Por quê? Muita gente que está estudando, e ultimamente, né, nas notícias a gente está falando bastante da OTAN ou da NATO, né, que é uma aliança militar que existe sim, tá, entre os Estados Unidos e os países principais aí da Europa. Porém, a gente não está falando aqui sobre o que foi ou o que é a OTAN, a NATO, tá? A gente está falando o que foi a Guerra Fria. Então, cuidado, tá? Para você não marcar uma alternativa mediante, né, aquilo realmente que você não está sendo perguntado. Então, a alternativa melhor aqui nesse caso só pode ser a letra C, tá? Um período de tensão política e militar entre Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver a questão número 12 se a gente acertou. Gabarito 12, letra C. Um período de tensão política e militar entre Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. E aqui embaixo a gente tem sempre a explicação, tá? A Guerra Fria foi um período de tensão política, ideológica e militar entre Estados Unidos e União Soviética, que durou de 47 a 91. Essa disputa foi marcada pela competição entre as duas superpotências pela hegemonia global, pelo conflito ideológico entre capitalismo e comunismo. Apesar de não haver um conflito militar direto entre os dois lados, até esse momento, houve várias crises que colocaram o mundo à beira de uma guerra nuclear, como a crise dos mísseis de Cuba de 62. Portanto, a alternativa correta, letra C, a Guerra Fria foi um período de tensão política e militar entre Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Vou fazer mais uma, vai? Mais uma, pode ser? Pode ser. Vamos lá, rapidamente, porque isso vai ajudar muita gente realmente a mudar de vida. Então vamos lá. 23. Qual foi a consequência imediata da Segunda Guerra Mundial? Olha, é bem interessante, né? Você sabe, né? A Segunda Guerra Mundial, né, com milhões, infelizmente, de mortes, durou de 39 a 45, né? Com o rendimento ali de Berlim, né, da Alemanha e também do Japão, tá bom? E aí, quando eles se renderam, né, os aliados ganham a guerra. Bom, ele quer saber, olha a pergunta, que pegadinha interessante, né? Qual foi a consequência imediata, ou seja, aquilo que aconteceu depois, de maneira imediata, ali, a Segunda Guerra Mundial. Letra A, o início da Guerra Fria. Então, a gente acabou de ver, né? Teve realmente a Guerra Fria, então essa alternativa. Não, tá? A Guerra Fria, pessoal, ela começa, né, lá para 47, tá bom? Mais ou menos, tá? Ou seja, oficialmente só uns 2, 3 anos depois aí que você tem a Segunda Guerra Mundial. A formação da União Europeia. Pessoal, realmente, você teve a criação da União Europeia como um bloco econômico, mas décadas depois, não foi imediata. Presta atenção, tá? Não marca a primeira alternativa que você vê. A independência das colônias africanas. Então, você teve algumas, sim, algumas que realmente você teve um conflito entre locais, você teve algumas que conseguiram, outras que ainda estão conseguindo uma independência não só, né, em termos políticos, mas econômicos também. Então, você não pode generalizar. Então, essa também não pode ser a alternativa correta. Letra D, olha só que bonitinho. A criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Olha só, lembra, a ONU ela foi criada justamente para impedir que os países voltassem até guerra. Então, você imagina se não era necessário depois da Segunda Guerra Mundial? Então, esse é o principal objetivo da ONU. Claro que depois, né, você teve outras vertentes, tá? Combate à fome, combate a doenças aí pelo mundo, enfim, né, várias outras frentes que a ONU teve. Mas na 23, eu acredito que a melhor alternativa é a letra D. Vamos ver aqui, 23, alternativa correta, letra D, a criação da ONU. Vamos ver a nossa explicação na questão 23. Olha só. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que ocorreu entre 39 e 45, envolvendo a maioria das nações do mundo.
incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e as potências do eixo. A guerra foi o conflito mais abrangente da história da humanidade, com mais de 100 milhões de militares mobilizados, um saldo de mortes estimados entre 70 e 85 milhões de pessoas. Após a derrota das potências do eixo, a principal consequência imediata da Segunda Guerra Mundial foi a criação da ONU, em 45. Lembra? A Segunda Guerra Mundial durou de 39 a 45, então foi literalmente imediata, tá? A ONU foi fundada com o objetivo de manter a paz e a segurança internacional, promover a cooperação entre os países em questões econômicas, sociais, culturais e humanitárias, e encorajar o respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais. A ONU substituiu a Liga das Nações, que havia sido criada após a Primeira Guerra Mundial, mas que se mostrou incapaz de prevenir a Segunda Guerra Mundial. A ONU tem sido fundamental na promoção, cooperação e resolução dos conflitos entre as nações, bem como no desenvolvimento de programas e iniciativas globais para melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Legal, pessoal? Então é isso, olha, resolvemos aqui questões de ciências humanas para vocês. Heitor, quer esses simulados? Tanto os simulados de ciências humanas quanto o PEC geral, eles vão estar aqui na descrição do vídeo para você poder trabalhar. Heitor, não tem dinheiro, não tem problema nenhum. Vai lá nas aulas, você tem as questões dos exercícios e provas anteriores aqui no canal. Basta clicar em playlist e escolher a playlist de provas. Combinado? Pessoal, bom estudo para você. Por gentileza, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho caso queira tornar-se membro do canal ou ajude com o Pix através do botão Valeu. Ó, posso te pedir? Aqui embaixo, na descrição, escreve para mim, tá? Como é que você foi, se está acertando tudo, tem algum tema que você está com mais dificuldade? Escreve, quero saber, quero te ajudar, tá bom? Bons estudos para você e até o próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.